quero fazer um comentário sobre uma frase que eu ouvi e que é uma frase que me tocou e que eu tenho certeza que vai tocar outras pessoas. E qual foi isso? Foi uma intervenção, foi uma fala de uma psicóloga falando: aprenda a ser dispensável. Então, é tão interessante essa frase porque ela vai contra toda essa lógica de conquista que a gente às vezes se coloca nela, inclusive até mesmo no mercado, até mesmo nessa lógica que tem aí de marketing e tudo mais, oferecer algo que seja útil e você se torna com isso uma identidade de utilidade, utilitária. Então, é como se você fosse uma ferramenta multiuso. Então, a gente vai criando uma identidade utilitária. Isso no nosso trabalho, isso acaba sendo muito bom, né? Você desenvolver esta habilidade de ser multifacetado e tem seu lado bom, evidentemente. Então, nós vamos ocupando lugares, nós vamos sendo indispensáveis, vamos sendo trazendo aquilo, as pessoas confiando e tudo mais. Isso tem seu lado excelente, como eu disse. Mas o ponto é quando a nossa identidade se constrói, a nossa visão de nós mesmos, ele vai se sedimentando nessa questão. Então, a questão de eu ser útil, útil e útil e útil, utilitário. Então, eu vou virando uma coisa útil, vou virando uma ferramenta útil. E ali, nas relações interpessoais, nós vamos imaginar isso, então, agora em relação a pais e filhos. Então, os pais, eles são necessários, eles são fundamentais em uma determinada época da criança. Na verdade, eles são fundamentais, eles dão uma estrutura durante toda uma vida, uma estrutura psíquica. É muito diferente, é muito evidente a diferença de estrutura de uma criança que tem uma família estruturada de uma que não tem. Uma que teve alguém que cuidou, alguém que tomou conta, que deu amor, que deu suporte, de uma que teve que se virar. Então, é muito importante essa estrutura. Mas acontece que a estrutura que nós vamos fornecendo, ou dando, ou sendo para outras pessoas, para nossos filhos, isso com o tempo você vai mudando de jeito de cuidar. Então, enquanto lá na infância, o nosso lugar de cuidadores, ele é um lugar que cuida da higiene básica, da alimentação, do colo, de tudo numa criança pequena, à medida que os nossos filhos vão crescendo, nós vamos mudando o tipo de contato, o tipo de cuidado em relação a essas pessoas. E nós vamos percebendo ou trabalhando para que essa pessoa se torne independente. E aí que entra o ponto, que são as mudanças de ciclos da nossa vida. Quando a gente não é capaz de perceber que um ciclo se fechou e outro está começando. Então, nós vamos ver pessoas com muitos problemas de relacionamento em função dessa dificuldade de perceber que um ciclo se fechou e que outro inicia. Então, nós vamos ver isso nas mães, por exemplo, que permanece numa necessidade de cuidado que não corresponde mais àquela pessoa adulta. E aí esse cuidado, ele vira controle. Aí ele vira outra coisa. Então, quando a gente não consegue fechar esse ciclo e perceber e aprender a ser dispensável, que é algo que você construiu como uma identidade, ele é dispensável, ele não serve mais para aquela hora, para aquele momento, para aquela situação. Então, nós transformamos este cuidado, que era antes um cuidado real, em controle. E aí nós começamos aquilo que antes era um remédio, ele vai virar um veneno. Ele vai gerar problemas em vez de gerar soluções. Então, ele gera problemas tanto para quem está recebendo aquilo que não é necessário mais receber, quanto ele vai virar uma mágoa para quem está dando e que não se sente reconhecido. E por que isso está acontecendo? Porque a nossa identidade se colou nisso.
porque o nosso jeito de nos percebermos é isso. Você não consegue se perceber mais sem ser uma ferramenta de ajuda. Uma ferramenta ali é como se fosse um martelo, minha identidade agora é de martelo, mas eu não tenho nenhum prego mais para bater, eu não tenho nada para precisando de martelo. Então quem sou eu, né, nisso? E a pessoa entra numa grande crise porque ela não consegue se ver fora deste lugar de ser indispensável. Então, quando a gente abre mão do ser, de indispensável, quando nós abrimos mão desta identidade que foi construída, eu preciso, para eu ser amado, para eu saber quem eu sou, eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro, eu tenho que estar ali cercando o outro, o outro nem pediu essa ajuda, o outro nem está ali, e a pessoa que doa dessa maneira, ela está sempre se enxergando de um ponto de vista muito positivo. E aí que está a grande dificuldade de reconhecer isso. É porque é uma pessoa que está ajudando. Na constelação a gente vai dizer que são os ajudadores compulsivos. Então eu estou ali, mas na verdade você não está confiando na capacidade do outro, do outro se virar sozinho. Você não está confiando na própria vida, que está colocando aquela experiência para o outro. Então, nós estamos, neste caso, muito mais interferindo no movimento natural do outro do que, de fato, ajudando. É como se você quisesse ajudar o rio a fluir. Quando que você pode ajudar um rio a fluir? Quando realmente tem um obstáculo ali, então eu vou lá e tiro esse obstáculo, ele flui. Mas é como se você quisesse remar o rio para ele remar mais, para ele remar sozinho. Quer dizer, o fluxo natural do rio é dele, é o fluxo do rio. Então, assim, não tem ninguém, né, que vai falar assim, agora eu vou aumentar esse movimento do rio para ele fluir melhor. Não, ele flui de acordo com a característica topográfica daquele riacho, daquele rio, e vai ter movimentos diferentes, velocidades diferentes de fluxo. Então, se tem uma obstrução ali, sim, eu posso até intervir, fazer alguma coisa, mas não faz sentido você pegar um rio e falar assim, agora eu vou aumentar a velocidade desse rio Amazonas, eu vou aumentar a velocidade do rio São Francisco. Ele é o que é. Então nós somos esse fluxo de energia, nós todos, cada um de nós, este rio que se manifesta e que tem seus desafios e que tem suas experiências próprias e as suas individualidades. Então, o outro também que está lá na sua própria individualidade, esse que está com essa ideia, né, de querer de tudo quanto é jeito a movimentar a energia do outro. Então, como é que a gente pode saber se a gente está de fato numa coisa que é boa, que é de colaboração, né, que essa troca colaborativa ela é necessária. Então, nosso jeito de ser influencia o outro, inspira outra pessoa, às vezes atrapalha o outro. Então, o nosso estar no mundo, ele tem a nossa experiência, as nossas trocas, elas acontecem. Mas o ponto é quando a gente cola nessa identidade de não ser, de ser indispensável, de querer criar essa identidade, de querer ser indispensável ao outro. Então nós então nos apegamos a um tipo de situação, no caso de filhos e pais, nós nos apegamos a um lado infantil. Então a nossa ajuda, em vez de ser uma ajuda que emancipa, ela é uma ajuda que prende aquele que você está ajudando num determinado lugar. Então, se nós começamos a controlar demais, a ter expectativas demais em relação ao outro e mais, ainda por cima queremos ser reconhecidos nessa identidade. É como se a gente não tivesse um outro lugar de ser, é como se nós não conhecêssemos que eu é esse meu, esse ser interno meu mesmo, assim, é a minha própria. Quem sou eu nessa história, como se a gente não entrasse para dentro de nós mesmos, é assim que acontece, e ali nós reforçamos e queremos reforçar eternamente este lugar de ser indispensável ao outro.
Então, observem isso. Isso foi uma reflexão que me fez pensar bastante esses dias. E da importância disso, aprenda a ser dispensável e não indispensável. Agora, se for lá na sua empresa, eles vão te falar o contrário. Aprenda a ser indispensável, porque ali você, com isso, manipula mais, tem mais valor, tem mais isso, mais aquilo. Então, são outras lógicas. A questão é quando isso cola tanto no nosso rosto, que fica nas nossas relações pessoais, nós vamos fazendo a mesma coisa. E aí nós vamos agarrando em situações que não fluem. E o resultado disso é sempre conflito. Esse que é o problema. O resultado disso é sempre conflito. A pessoa que está que está recebendo esse tipo de ajuda, digamos assim, ele começa a se sentir preso. Ele começa a sentir que tem tanta gente cuidando, parece que é uma criança. Então, se nós todos temos um desejo de crescimento, que é natural. Então, se a gente não tem esse desejo, nós estamos presos em alguma coisa de carência antiga. Numa pessoa saudável, uma pessoa emocionalmente saudável, ela quer trocas, mas ela quer contar com as pessoas, ela quer trocas, sim, quando ela necessita. Quando não necessita, quando não é necessário, ela quer só essa troca equilibrada. E não é alguém te tratando como um neném, como uma criança, que vai fazer você se sentir melhor. Ao contrário, é quando você vê a sua potência, a sua independência, o seu poder pessoal desenvolvido, é que a gente vai se sentir melhor. Então, quanto mais a pessoa que se sente forte, empoderada em si mesmo, naquilo que é seu, naquilo que corresponde ao que você veio fazer, aquilo que você de novo, eu sempre comparo as situações com plantas, porque eu acho as plantas perfeitas para isso. Então, uma planta, ela vai se ela sentisse, né? Mas ela é feita geneticamente, como todos nós, para sermos quem somos. Então, a potência daquela planta, quando ela está na potência dela. Agora mesmo eu estou com um pé de tangerina, de mexerica, de pocã aqui em casa, que eu tô assim, todo dia eu vou lá agradecer, todo dia eu vou, porque ela tá assim naquele momento assim de produzir aquelas pocãs gigantescas, e ela tá se superando, porque cada ano que passa, ela tá ficando mais madura, né? Então as frutas são mais doces, maiores, e ela não tem nenhum agrotóxico, não tem nada. Então aquelas pocãs assim, olha, fora de brincadeira, desse tamanho assim, ó, gigantes. Então você olha assim para ela e fala assim, uau, que espetáculo de planta. Então assim, e que coisa incrível, ela está sendo ela. Então ela está sendo ela, está dando aquela planta incrível. E ali, se a gente visse assim nas outras pessoas, então a potencialidade de uma outra pessoa é aquilo que ela de fato é. Mas quando a gente fica nesse controle, ou quando a gente fica nessa necessidade de fazer algo o tempo inteiro para o outro, se a gente observar de ser indispensável para o outro, o que nós estamos fazendo? A gente está enfraquecendo aquela pessoa. É como se eu pegasse esse meu pé de tangerina, de pocã, e aí de repente eu começo a escorar ele de todo jeito, porque eu acho que ele precisa de uma escora, mas eu olho assim, não, ele não está precisando de escora nenhuma. Ele não está precisando de nada, ele está se sustentando. Então, a cada momento em que ele se dá conta de se sustentar, ele fortalece ali o seu tronco. E aí ele produz mais, Então, assim, qual é aquilo? Será que aquela nossa ajuda, aquilo que a gente quer de intervir o tempo inteiro, colocar a nossa opinião, o nosso jeito, faça isso, faça assim, faça assado, não é uma tentativa de ajuda, mas também de direcionamento do outro, da vida do outro? Então, assim, na nossa boa intenção, nós queremos que o outro, de fato, faça aquilo que eu acredito que é o bom para mim. Então, nós vamos direcionando sem nos darmos conta daquilo que não nos cabe mais direcionar,
porque a pessoa é um ser, uma alma como você é, como todos nós somos. Então tem o momento certo e oportuno de retirar a nossa ajuda dessa maneira, principalmente mães, pais, mães mais que pais, parece, de uma maneira geral. Retirar e confiar naquilo. Está ali, estou ali. Se precisar, eu venho e ajudo. Se eu preciso, se a pessoa quer, ela vai pedir ajuda. Se a pessoa... qual é a hora? É essa sabedoria. Não é não ajudar, mas é ajudar quando é realmente necessário e não confundir ajuda com controle. É este que é o grande problema, que por trás de uma intenção muito positiva, muitas vezes o que tem é um controle. E como que esse controle se dá? É uma ansiedade, um medo daquela situação ali, fugir do seu controle, é de sair diferente do que da sua experiência pessoal. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, eu vou acabar nesse tipo de controle projetando o meu medo na outra pessoa. Então, assim, são exemplos muito simples. Se eu tenho medo de sair, se eu tenho medo de morar fora, se eu tenho medo de fazer aquilo ou outra coisa, alguma tipo de experiência, se a minha história de vida foi de um trabalho mais, como diz assim, mais fixo não é, como se fosse um concurso mais seguro, assim, né? E aí meu filho quer fazer um negócio completamente diferente, e aí eu quero impor esse tipo de perspectiva minha em relação ao outro. Então, as nossas experiências, elas valem para os nossos filhos, porque eles veem, não precisa da gente nem fazer discurso, eles estão ali, estão vendo. Então, a experimentação de que se é A ou B ou C que eu vou seguir na minha vida é para todos nós todos temos essa possibilidade, mas na tentativa de proteger o outro ou de preservá-lo de determinadas coisas ou de diminuir o lado negativo, talvez, que eu não sei nem se poderia se falar de o peso da experiência do outro, a gente vai tomando um controle da situação. Então, o controle, a gente precisa abrir mão. O controle, a gente precisa realmente abrir mão. E observar com muita honestidade se a tentativa de ajuda não é controle. Isso é que nós precisamos observar com muita honestidade. Olhar se aquilo que a gente está fazendo é controle ou não. É a minha expectativa ou é a expectativa do outro. É eu, na minha atitude de a minha identidade em relação a essas pessoas, é que eu preciso ser reconhecida como alguém que ajuda, não sei. E ali, quando eu retiro este lugar, eu fico me sentindo muito vazia, porque parece que eu não tenho mais valor. Mas o seu valor não é este. O seu valor não é isso. O seu valor não é ser uma ferramenta, não é ser um martelo, não é ser uma parafusadeira, uma furadeira, não. O seu valor não é esse. O valor é o seu ser. E o seu ser ultrapassa tudo isso. Tudo isso. O seu ser é a sua energia. O seu ser é a sua vibração. O seu ser é o seu silêncio, inclusive. E este ser, a gente tem uma visão muito reduzida do nosso poder em termos de vibração. Quando que a gente consegue perceber isso? Em algumas situações, quando você perde alguém que aparentemente não contribuiu nesse lugar de ferramenta. Por exemplo, eu me lembro muito mesmo na minha infância de pessoas que passaram pela minha vida, que eram pessoas simples e que eu não, que estavam pessoas bastante simples. Algumas delas eu tenho muita lembrança dela, mais até do que outras que eu convivi, e que elas marcaram um lugar dentro da minha experiência de vida. Pessoas muito simples, uma mulher que trabalhava com a minha tia, que ela estava sempre ali e ela não fez nada para mim exatamente, ela não tinha uma atuação em mim, mas o fato de eu observá-la, de ver, eu percebia, então ela fez parte desse quadro da minha experiência de vida. Várias pessoas fizeram parte dessa experiência, até aquelas que você nem gostava,
Então, quando você observa a sua vida de cima, você vai vendo que cada um de nós tem um lugar energético, um tipo de luz, um tipo de vibração que compõe a nossa experiência e que interfere na nossa experiência. Então, nós não precisamos ter medo de não termos lugar na existência daqueles com os quais você convive. Você não, a vida nos coloca nesses lugares que são os lugares onde a gente vai trocar energia. Mas a gente vai trocar energia de diversas maneiras. Não é só sendo útil para a pessoa. Não é só sendo útil, desnecessariamente útil para essa pessoa, muitas vezes. É sendo quem somos. A nossa maior contribuição é sermos quem verdadeiramente somos e confiar nisso, que essa energia do você ser verdadeiramente quem você é, e ela é útil. Ela já é útil em si, porque é uma luz, é sua luz. É a sua vibração, é a sua lâmpada. Cada um tem uma cor de lâmpada, um tipo de lâmpada, um tipo de som. É uma orquestra. Se fosse pensar em orquestra, cada um tem a sua expressão. Então, ali já compõe essa orquestra inteira. Então, é muito importante que a nossa identidade não seja construída somente nisso. Porque, na verdade, isto é externo. A sua identidade precisa ser construída em cima do seu ser interno, daquilo que você está expressando. Há momentos que você vai ajudar. Há momentos que você vai ter que abrir mão dessa ajuda, porque ela não é necessária mais. Porque se ela, no momento em que ela não é necessária e permanece nisso como uma identidade, você pode observar que esta ajuda, ela vira controle. Em vez de ajuda, você está tentando controlar e tentando garantir o seu lugar de ser amado e querido. Então, eu sou desnecessário? Nesse sentido, é desnecessário. Eu não preciso mais de que levar minha filha para tomar banho, porque é desnecessário. Não tem. Então, se eu levar, eu estou reduzindo ela a um lugar que não corresponde, uma mulher grande. Então, não corresponde. Corresponde eu opinar sobre várias coisas, mas porque são decisões próprias, assim como não corresponde a uma pessoa ficar mandando eu cortar cabelo, tingir cabelo, fazer não sei o quê, porque isso não corresponde a uma pessoa, isso é desejo da pessoa, controle da pessoa, são as projeções da pessoa sobre o outro. Então, são as nossas projeções. Eu queria que você fizesse isso, aquilo, mas aquilo lá é outra pessoa, não é você. Então, essa é a reflexão que eu trouxe, que eu também fiquei pensando sobre isso, que tem a ver com esses ciclos que vão se fechando. Todo ciclo que se fecha, abre outro. Então, se ser mãe de uma criança pequena fechou para mim, porque minha criança cresceu, abre-se outro lugar de estar. É outra experiência de troca, é outro lugar de experiência. Então, vamos aproveitando e fechando, lembrando sempre de fechar ciclos, igual um tricô, você fecha um ponto, passa para outro ponto, fecha um ponto, passa para outro ponto. Então, esse tricô, esse tiar que é a nossa vida, que no fim dá aquele tapete, ele é feito de vários pontos que vão se fechando e outros vão se abrindo. Então, se um fica aberto, até lá no fim, o que vai acontecer? Um buraco ali naquele tecido. Então, vamos observar isso. Qual o ciclo que se fecha? Fechei, abri outro. Fechei, abri outro. Fechei e abri outro. Aí fica um tapete bonito, né? Fica realmente ali amarradinho, cada coisa no seu lugar, cada coisa ali naquele ponto. Aí você pode olhar aquele ponto lá no começo do seu bordado, lá no seu tapete, e falar assim, uau, esse aqui foi legal demais, olha só, eu vivi isso aqui, fechei. Agora eu já estou vivendo outra história. E a que eu vou viver hoje, eu também vou fechar daqui a pouco. Então, essa é a reflexão dessa semana. E um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada pela presença aqui comigo. Então, nós nos vemos de novo na segunda-feira que vem com outro tema. Então, beijos a todos. Bom dia. Até segunda que vem.